Paz e amados, sou a pastora Elizabeth Oliveira, estou aqui para liberar uma palavra sobre você, que está lá no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 1, que diz: no segundo ano do rei Dário, no 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Fala agora ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Selatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeazadoque, e ao restante do povo: dentre vós, os sobreviventes, quem viu esse templo na sua primeira glória? E agora como veio? Não é como se nada fosse aos vossos olhos? Esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, sumo sacerdote, filho de Jeazadoque. Esforça-te, todo o povo da terra. Diz o Senhor: trabalhai, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz convosco quando saíste do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações serão trazidas. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro pertencem a mim, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E estabelecerei paz neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, o texto ao qual eu li conta a história do povo de Israel quando eles saíram dos 70 anos de cativeiro. Quando o povo saiu dos 70 anos de cativeiro, eles estavam muito preocupados com as suas casas, muito preocupados em construir, as suas casas, com os seus negócios. E a palavra do Senhor vem através do profeta Ageu. Ele libera uma palavra sobre o povo, uma palavra profética. A voz profética soa no ouvido do povo. O que eu quero te chamar a atenção é que no capítulo 6, versículo 12, a palavra diz que o povo ouviu a voz profética e o povo temeu ao Senhor. O que eu quero levar você a entender em primeira mão é que nós precisamos aprender a responder ao Espírito. Precisamos aprender a dar uma resposta à palavra, ao Espírito. E a resposta precisa ser a nossa obediência. Você vai ver que o povo respondeu, eles temeram ao Senhor. Por que isso? O que levou o povo para o cativeiro? Falta de temor ao Senhor. O que fez que o povo voltasse do cativeiro e continuasse preocupado com a sua casa, com as suas coisas, tão somente com os seus negócios, e não se preocupou que a casa de Deus estava em ruína? Falta de temor ao Senhor. O que é maravilhoso nisso é que quando o povo ouviu a voz profética, eles temeram ao Senhor. Isso é lindo, querido. Isso literalmente é maravilhoso. Quando tememos a Deus, não tememos os homens. Eles tinham parado a construção porque eles estavam com medo dos samaritanos. Por isso que eles pararam. Mas quando eles ouvem a voz profética, é como se o Espírito fosse lá e tocasse, mexesse, sacudisse, e eles voltaram a temer ao Senhor. O que eu quero te dizer é que é um novo tempo na nossa vida. É um tempo de rompimento. Deus está nos convidando a viver um novo tempo com Ele. Um tempo de rompimento, de rompermos para um outro nível em Deus. E o tempo é agora. A hora é agora. Deus, Ele nos chamou com um propósito. E nesse propósito, nós precisamos entender que Deus nos deu um legado de filhos. Mas em primeiríssimo lugar, como filhos de Deus, Deus quer ter conosco um relacionamento íntimo,
intimidade, voltarmos à essência do propósito, voltarmos à essência da nossa identidade de filhos de Deus. Precisamos ter uma vida de relacionamento com Ele, para que venhamos viver o propósito de Deus na nossa vida, que é sermos testemunhas dele, aonde Ele nos enviar, na Judéia, em Cafarnaum, na nossa casa, na rua, na escola, aonde for. Nós vamos ser testemunhas mediante a esse relacionamento de intimidade com Ele. Chegou a hora de vivermos o propósito, chegou a hora de romper, não dá mais, querido, para ficar cocheando, chegou a hora de ir. Levanta, Zorobabel, meu filho, levanta, sacode a poeira, porque o tempo é agora. O tempo chegou, o tempo chegou. Nós precisamos atentar para isso daqui, que o tempo é agora. A voz profética sobre você, a voz profética sobre mim, a voz profética sobre a noiva já está liberada. Não vai ser não, já está liberada. Esforça-te, esforça-te, se envolva com o propósito, se envolva com aquilo que Deus tem para você. Não dá mais para cochear entre dois caminhos, não dá mais para ficar em cima do muro, ou você é ou você não é. O tempo de definir é agora. Não temos mais tempo, não temos mais tempo de olhar para trás, vai virar estátua de sal, querido. Nós chegamos hoje em um nível que não tem como mais voltar, tem como ir avante, porque Deus nos convida para romper. Esta é a palavra de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque quando tememos aos homens, nós paramos. Todas as vezes que nós tememos aos homens, nós paramos. Mas quando nós tememos a Deus, nós não vamos parar, não vamos temer aos homens, não vamos temer as dificuldades nem a circunstância. Eu tenho aprendido em Deus que quando eu temo ao Senhor, eu reconheço a sua soberania, eu reconheço o seu poderio. Quando eu temo ao Senhor, Ele libera sobre mim, Ele libera sobre você como noiva um espírito de ousadia. Um espírito de ousadia. Deus está liberando sobre mim e sobre você nessas últimas horas, nesses últimos tempos. A hora é chegada. Apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas, o espírito de ousadia está liberado sobre a noiva para poder viver a voz profética, para poder romper para um outro nível na presença dele. O que faz a diferença está aqui. Todos nós aqui conhecemos a história de Davi e Golias. Todos nós. Até as nossas crianças conhecem essa história. O que eu quero te chamar a atenção é que Davi era um menino, um jovem. Davi não era super-homem, não tinha superpoderes. Mas Davi, ele tinha algo, ele tinha um diferencial. Davi tinha relacionamento com Deus. O que eu quero te chamar a atenção é, acorda aqui, Davi tinha problemas, sim, tinha mazelas. Davi tinha problemas com rejeição. Davi tinha N problemas. Mas algo havia em Davi: intimidade com Deus, temor. E Deus, Ele treinou Davi como Ele quer treinar a mim e você, porque a hora é agora. A palavra do Senhor diz que Davi estava lá cuidando das ovelhas. Um leão atacou o urso. Talvez você podia pensar assim: Deus, por que o Senhor deixou que o urso fosse lá? Tadinho de Davi, sozinho. Deus estava forjando em Davi caráter de guerreiro, valente, destemido. Deus estava se revelando a Davi. Deus estava permitindo que Davi o conhecesse na sua intimidade. E Davi o conheceu. Querido, o que eu quero
te dizer é que nós precisamos aproveitar cada tempo na presença de Deus, cada segundo, permitindo que Ele forje em nós caráter dele. Nós precisamos aprender a aproveitar as madrugadas, o tempo em Deus, lendo, buscando, adorando a face dele, permitindo que Ele forje em nós caráter. E quando nós passamos por certas dificuldades, tratamento de Deus, e muita gente fala castigo, sim. Só que castigo de Deus não tem no sentido que nós entendemos de punição, mas tem no sentido de purificação, para que nós venhamos a conhecer Deus. Porque Ele quebra e Ele liga, Ele traz e faz a ferida e Ele cura. E nós vamos conhecer Deus aqui. Deus está querendo forjar a minha vida e a sua, como Ele fez com Davi. E a palavra do Senhor diz assim, que quando Davi vai encarar Golias, ele olha e fala assim, quem é esse circunciso? Todo mundo estava tremendo de medo, um gigante, 3 metros de altura, ninguém queria ir defender o povo de Israel. Davi falou assim, ele está afrontando o exército do Deus vivo, eu vou lá. Mas presta atenção, o menino, Golias ri, mas Davi olha para ele e fala assim, você vem a mim com lança e com espada e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que é isso, querido? É dependência. Sabe o que é isso, querido? É confiar. É confiar. Agora, confiança não é algo que acontece assim. Confiança a gente adquire. Ela vem em relacionamento. Os relacionamentos que Deus tinha com Davi lá cuidando das ovelhas. Deus se revela a Davi e Davi foi conhecendo Deus. E ele sabia que Deus era totalmente confiável, totalmente poderoso. E por isso que Davi temia o Senhor. A palavra do Senhor diz que Davi, ele foi o quê? Ousado. O que eu quero te dizer é que quando nós tememos ao Senhor, o espírito de ousadia, ele vem sobre as nossas vidas. E juntamente com isso, eu quero te levar a entender que o que fortalece a minha vida e a sua vida em Deus se chama presença de Deus. A presença de Deus na minha vida e na sua vida faz toda a diferença. Nós precisamos buscar a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela traz força, ela traz energia para nós. A presença de Deus faz toda a diferença em quem nós somos. Precisamos trilhar caminho de volta a essa essência. O que caracterizou o cativeiro do povo? Falta da presença de Deus. A ausência da presença de Deus caracterizou o cativeiro. Quando Deus, guarda aqui, quando Deus ordenou que o povo no deserto construísse a ele um santuário para que ele habitasse no meio do povo, no dia em que esse santuário foi construído, Deus entrou e ali passou a ser o seu santuário. O santuário móvel acabou. Deus então passou a ter um santuário fixo em Jerusalém. No dia em que Salomão consagrou o santuário, a palavra do Senhor diz que a presença da glória de Deus veio, encheu o templo. A presença da glória de Deus veio e encheu o templo. Mas Deus fez uma promessa. Presta atenção. Deus fez uma promessa e a promessa de Deus foi essa. Meus olhos estarão atentos e os meus ouvidos abertos à oração feita neste lugar. A promessa que Deus disse é que estaria sempre com eles. A presença de Deus, querido, ela faz toda a diferença na nossa vida. O que eu quero te chamar a atenção aqui é para Salomão. Hoje, eu e você somos tabernáculos de Deus, amém? Só que existe uma coisa que eu quero te chamar a atenção. A Bíblia diz assim que quando Salomão, ele edifica, quando o templo fica pronto, Salomão, ele consagra o templo. E ele faz uma oferta. Ele oferta 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Dá para você
entender o que é 22 mil bois sendo sacrificados, 120 mil ovelhas sendo sacrificadas. O cheiro que tinha na terra, cheiro de sangue, cheiro de carne queimada, mas cheiro agradável a Deus. O que eu quero te chamar a atenção é que a Bíblia diz que depois que ele faz o sacrifício, a glória vem e ela enche a casa. O que eu estou te chamando a atenção, minha e sua, é que nós somos tabernáculos de Deus hoje. Mas não basta ser tabernáculo. Tem que haver uma consagração. Tem que haver sacrifício. Precisamos ter consagração, precisa-se haver sacrifício. O que é que eu e você estamos dispostos a sacrificar? Salomão sacrificou 22 mil bois, 120 mil ovelhas e a glória veio. O que nós estamos dispostos a sacrificar para que a glória venha? O que nós estamos dispostos a sacrificar para que a glória se manifesta? Precisamos entender isso. Precisa haver em nós uma consagração, precisa haver um sacrifício. E eu não estou falando de uso e costume. Eu estou falando, será que estamos prontos? Será que estamos disponíveis, dispostos a sacrificar a nossa vontade, o nosso querer? O nosso nome nos holofotes? O nosso pé de meia que a gente guarda? E a gente quer que todo mundo ajuda, que todo mundo faz, mas o nosso fica guardado. Nós precisamos atentar para isso. Sacrifício. Aonde tem sacrifício, tem fogo. Aonde tem fogo, tem glória de Deus. Nós precisamos atentar para isso aqui. Precisamos buscar o Senhor para isso. O que eu quero te dizer, querido, é que hoje somos nós. O que é que nós estamos dispostos a sacrificar? Eu quero te dizer que Deus não tem filhos prediletos. Mas Deus tem Joãozinhos na terra. No final da mensagem eu conto para você. Mas Deus tem Joãozinhos na terra. Vamos lá. O povo, a glória veio. Mas depois disso o povo peca. O povo pecou. Hoje nós temos vivido isso. Nós temos nos acostumado com a glória. Nós temos nos acostumado com o culto. Nós temos acostumado com o mover. A palavra diz que o povo pecou. No livro de Ezequiel diz que quando o povo peca, a glória, ela sai da casa. Ela não sai só da casa, não. Ela sai da casa, ela sai da cidade. A glória sai. E quando a glória sai, o povo cai na mão dos inimigos e são levados cativos. E eles ficam no cativeiro 70 anos. E eles voltam do cativeiro, preocupados com as suas coisas, com seus afazeres, não estavam nem um pouco preocupados com a obra de Deus, com a casa de Deus que estava em ruína. E é nesse ponto aqui que eu quero parar um pouquinho. Eu me converti com meus 15 anos. Eu falo assim que eu me apaixonei por Jesus. Jesus é muito chique. E desde nova, eu tenho uma frase que me acompanha. Aonde eu ministro, o que eu escrevo, eu sempre gosto de começar com essa frase. Que eu digo assim, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E literalmente Deus é bom. Quando eu olho isso daqui, eu vejo a bondade de Deus. Porque a palavra diz que o povo pecou, foi levado cativo, o povo volta do cativeiro, sem se importar com a casa de Deus. E como eu digo que Deus é bom, Deus levanta Ageu com uma voz profética. Uma voz profética que tinha o poder de mudar o destino daquele povo. E Ageu libera a voz profética. E a voz profética que Ageu liberou não foi isso. Você vai ter um carro. Vou te dar um nome grande. Vou te colocar nos holofotes. Não era esse. A voz profética só tinha uma palavra.
arrependimento. Arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Humilhai-vos, 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 arrependei-vos, humilhai-vos. Esta é a voz profética. Lá atrás o povo ouviu, temeu a Deus novamente. Esta é a voz profética para hoje. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Humilhai-vos, 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 humilhai-vos. Arrependei-vos, arrependimento. Nos arrepender diante do Senhor. Querido, ei, é tempo de se arrepender. Não é tempo de orar para Deus resolver o problema. Não é tempo de orar para Deus tirar uma situação de opróbrio, de dor. Não, é tempo de se arrepender, porque se nós nos arrependermos, Deus virá e mudará a nossa história. Se a gente apenas pede para Deus tirar um problema, se o problema se resolve, outro vai vir. Porque Deus está querendo gerar em mim, em você, noiva, arrependimento. Porque nós podemos mudar a história do Brasil. Nós podemos mudar a história da nação. Nós podemos mudar a história do mundo. Se nos arrependermos genuinamente. Esta é a voz profética. Arrependimento. A palavra do Senhor diz que o povo se arrependeu. E quando o povo se arrependeu, Deus é bom. Deus volta. Quando o povo se arrepende, Deus volta. A glória volta. A glória volta e invade o templo. A glória volta. E não só a glória, a promessa volta. Deus vem e Ele repete a mesma palavra. Eu estarei convosco. Eu estarei convosco. A Shekinah de Deus voltou, a promessa de Deus voltou. O que eu quero te dizer é que não existe glória da segunda casa sem arrependimento. Não existe mudança, não existe salvação, não existe mudança de história se antes não nos arrependermos genuinamente. Não é hora de achar culpado, mas é hora de chorarmos, é hora de nos arrependermos das nossas mazelas, da mazela da nossa nação, do nosso pecado, do pecado da humanidade, igreja. Nós somos a arma de Deus para mudar o destino do nosso país. Oremos pelos nossos governantes. A palavra nos manda orar pelos nossos governantes. Oremos por eles. Mas se a igreja se reunir, se arrepender, nossa história será mudada. Se não podemos ir para os cultos, levantam líderes no Brasil. Levanta seu povo, vão na praça, fica 2 metros de distante um do outro, dobra o joelho e chora. Vamos diante do Congresso, fica 2 metros de distante um do outro, coloca a máscara, coloca a luva e chora. Precisamos chorar, precisamos nos arrepender, porque Ele virá. Se Deus vê que há em nós um arrependimento genuíno, Ele virá e Ele trará a glória novamente. Porque o que faz a diferença na nossa vida, o que faz a diferença em nós, é presença de Deus em nós. A presença de Deus faz toda a diferença na vida de um povo. A presença de Deus na noiva, a presença de Deus na minha vida e na sua vida fará toda a diferença. Presença de Deus. Eu digo que a autoridade de Deus não tem nada a ver com cargos de igreja. Presença de Deus não tem nada a ver com cargos de igreja. Tem a ver com homens e mulheres famintos. Tem a ver com homens e mulheres que estão prontos a serem o sacrifício para que a glória venha, para que Ele venha. É essa presença que eu estou te falando. É essa presença que fez com que Moisés desejou por ela ao ponto de dizer: não nos faça subir se a tua presença não for conosco. Senhor, nós não
quero o teu favor. Eu não quero os teus milagres, eu te quero. Deus está levantando hoje dentro da igreja, uma igreja que almeja por Ele, não por aquilo que Ele pode fazer. Salmo 103, o Senhor diz assim, eu amo isso. O Senhor fala assim, faço os meus feitos conhecidos em todo Israel, mas os meus caminhos a Moisés. Sabe o que é isso? Os milagres de Deus, toda a humanidade vai ver. Os milagres de Deus, toda a humanidade vai ver. Crente, não crente, ateu, ímpio, vão ver. Satanista, tudo vão ver os milagres de Deus. Ei, mas os caminhos de Deus, a face de Deus, Ele revela para os amigos íntimos. Ele revela para quem tem relacionamento. E é esse povo que está buscando isso, que desejaram o seu sacrifício, que Deus está levantando nessa última hora. Moisés diz assim, não me faça ir se a tua presença não for comigo. Senhor, eu não quero o teu favor, eu quero o teu cabode, isso é, eu quero a tua presença revelada, eu quero a tua presença manifesta, eu te quero. Eu não quero o que o Senhor me dá, eu quero o Senhor. É esta presença que fez com que Josué disse, podemos ir, porque nós podemos conquistar a terra, porque Deus está conosco. É essa presença que deu coragem aos discípulos para ir por todo o mundo, até os confins da terra, pregar o evangelho, porque Deus disse, eu estarei com vocês. Você sabe o que eu quero te chamar a atenção? É que a diferença na minha vida e na sua está, temos ou não temos a presença de Deus? Se a presença de Deus está conosco, se a presença de Deus está aqui, vamos vencer, vamos reunir, vamos orar, vamos chorar e vamos ver a glória da segunda casa sobre a nossa nação. Sem arrependimento ela não virá. Presença manifesta de Deus na noiva. Chegou o tempo que Deus está levantando uma noiva, uma igreja dentro da igreja, que vai fazer a diferença. E os maiores milagres serão vistos por todos, mas a noiva vai ver a face do Cordeiro. Precisamos atentar para isso, queridos, o tempo chegou, e o tempo é agora. Precisamos entender que é Deus que está liberando essa palavra profética, arrependimento. Só assim haverá cura para as nossas vidas. Só assim haverá cura para nós. Que Deus possa despertar você, como Ele tem feito comigo, a buscá-lo. E para mim encerrar, deixa eu te contar a história do Joãozinho. Uma mãe tem 5 filhos. Ela ama os 5. Porque mãe é assim, né? Ama os 5. Se ela precisar dar um braço para um filho, ela vai dar. Porque ela ama os 5. Todos os 5 filhos são casados. E no domingo, todos os 5 vão almoçar com a mãe. E todos eles chegam, bença a mãe. O problema é que no meio dos 5 ela tem um Joãozinho. E o Joãozinho, quando ele chega, ele pula no pescoço da mãe, dá um beijo e fala, mãe, eu te amo. Olha a sua Coca-Cola. Ele traz uma Coca-Cola. E assim é todos os domingos. Um belo dia, Joãozinho vai fazer compra e quando ele chega no supermercado, ele vê um queijo. Ele olha para sua esposa e fala, gente, aquele queijo tem a cara da mamãe. Eu acho que o Joãozinho era mineiro. E a esposa fica meio assim, ele fala, amor, vou levar para você também. E ele compra o queijo. E ele fala, mãe, eu vi esse queijo, eu lembrei de você, eu trouxe para a senhora. Você acredita que os filhos vão ver a mãe todo domingo? Mas o Joãozinho, ele liga todo domingo, todo dia, para saber, mãe, a senhora tá bem, a pressão tá bem, tá tudo bem, te amo, tá? Todo dia. Um belo domingo, a mãe tá esperando os filhos, eles chegam os 4, e a mãe tá fazendo galinha, polenta e quiabo. E todo mundo sabe que quando tem galinha, polenta e quiabo, a moela é do Joãozinho, é a paixão dele. O problema é que naquele domingo o Joãozinho liga e fala, mãe, eu não vou poder ir almoçar com a senhora hoje, eu tenho que trabalhar, eu vou, mãe, mas só de tarde, no final do dia eu passei para te dar um beijo.
E ela fala, ah, meu filho, hoje que a mamãe fez galinha, polenta e quiabo. Quando a mãe põe o almoço, os filhos felizes, os outros 4 dizendo, hoje o Joãozinho não está aqui, a moela é nossa. E eles procuram a moela. E eles falam, mãe, a moela. E ela vai olhar e fala, ué, menino, cadê? Você tá bonito. Ela desconversa. Sabe por quê? Porque a moela foi arrebatada, sumiu a moela, foi arrebatada da panela. Mais tarde, final da tarde, o Joãozinho chega. E ele, mãe, eu vim aqui te dar um beijo. Ela, ah, meu filho, mas a mamãe vai esquentar a comida para você. Ele, ó, eu trouxe a sua Coca-Cola. E ela vai esquentar a comida. Você acredita que, de uma forma milagrosa, a mãe põe o alimento, põe o almoço pro Joãozinho? Você acredita que a moela ressuscitou? Milagre! Na verdade, a mãe escondeu a moela pro Joãozinho. O que eu quero te levar a entender nessa história, a mãe ama os 5 igualzinho. Ela não ama o Joãozinho a mais. O problema é o Joãozinho. Porque o Joãozinho provocou no coração da mãe algo que os 4 não provocaram. O que eu quero te dizer, Deus ama todo mundo do mesmo jeito. O amor de Deus é igualzinho, se você prega, se você não prega, se você está limpando a igreja, se você está na reunião, não. Deus te ama do mesmo jeito. Deus ama. E Ele não te ama nem porque você é certo, Ele te ama porque Ele te ama. Mas o segredo é que Deus tem Joãozinhos na terra, homens e mulheres, que decidiram provocar algo no coração de Deus que ninguém provocou. Provoca algo no coração de Deus, sendo você o sacrifício, sendo eu o sacrifício. Provocamos algo no coração de Deus com a nossa obediência, com a nossa adoração, com a nossa vida. Que o Senhor te abençoe e que você seja um Joãozinho. A paz do Senhor.